Bom, então dando seguimento, eu falei dos traços, esqueci só de falar um detalhezinho aqui com relação à casa mais, essa menor. Aqui a gente está vendo a filigrana horizontal em relação à folha. Nessa outra folha ela está vertical, né? Elas são muito próximas, né, uma da outra. Mas vamos ver no detalhe aqui, tem uma situação interessante, ó. E o que a gente nota? Lembram quando eu falei do 80 réis? Então, se alguém, né, se a gente, claro que esse aqui, o papel, ele é tramado, né? Mas se a gente tiver que escolher um desses papéis para chamar de tramado, né? Trama existe em ambos os papéis, mas se tiver que escolher um, vai ser esse aqui da direita. Olha só como a trama é aparente nele. E nessa aqui não. Nesse aqui, né, eu não tenho essa facilidade. Então é importante notar essa característica do papel e como é útil ter referência do que é tramado, do que não é. Vamos para mais uma filigrana. Essa aqui é a Brasil Correia, a filigrana P de Paulo. Brasil, estrela, correio, estrela, Brasil, estrela, correio, estrela, Brasil, e assim prossegue, né? Ela não fica uma palavra exatamente acima da igual, ela se distribui por toda a folha, né? Mas dessa forma é uma filigrana bem visível, tal, né, com as letras grandes. Aqui nós estamos vendo um selo que não é uma cor clara, não, é um 10 réis, e eu consigo ver com bastante facilidade essa filigrana Brasil Correio, tá? Aqui é a mesma. Opa, teve um, tá aqui, ó. Essa aqui na verdade é a mesma, ó. Olha só, num 20 réis também, um selo escuro. Olha como eu vejo com facilidade essa filigrana, como as letras são grandes, nítidas, né? Ela ocupa toda a folha. Quando eu olhar um selo isoladamente, eu vou ter... leva um tempo até pegar, né, o formato da filigrana, gravar direitinho, mas assim... Vou pegar um selo, mesmo que eu não tenha estrela, eu vou ver a forma de distribuição das letras e vou identificar que é uma filigrana P. A exemplo da filigrana Casa da Moeda, Casa Mais, anterior que nós vimos, que tem são primas, ela tem uma prima, uma grande e uma pequena. Aqui também a filigrana P tem uma prima menorzinha, que é a filigrana Q, de quando. Então... vocês percebem que as letras são bem menores, a palavra e a disposição são similares, porque é Brasil, estrela, correio, Brasil, estrela, correio, assim prossegue, ocupando toda a folha, né? Mas a gente vê, é uma filigrana menos nítida e com as letras, né, bem menores, né, comparativamente aqui, olha só. Olha a diferença aqui, ó. Então, entre uma e outra. É muito nítida, é gritante, né? Então, essa filigrana foi muito usada em vários selos. Essa filigrana aqui, ela, o uso dela. E olha aqui, ó, vindo na folha, pegar um selo, olha só, aqui, aquele 10 réis, não sei, que eu vejo o O, a distância, consigo ver, né, vejo o R, enfim. E aqui eu já não tenho a mesma facilidade, seja porque é menos aparente, seja porque as letras são menores. Então, essas filigranas P e Q. Aqui outro folha com selo na filigrana Q, né? Isso aqui é bem tranquilo vocês conseguirem uns blocos maiores para ter como referência, né? Fazer uma colinha como eu fiz com a Casa Mais. Eu vou falar de uma peculiaridade da filigrana Q.
na série Bisneta, quando que a gente já vai ver, alguns selos aparecem, e mesmo na netinha, né, mas na Bisneta com maior frequência um pouco, aparecem selos catalogados, classificados como selos com filigrana invisível. Selo com a filigrana invisível, poxa, mas o que é isso? Vamos lá. Essa filigrana aqui, como a gente já viu, ela já não é muito aparente, né? E a matriz dela, às vezes, era falha. Então aqui eu tenho um selo na filigrana Q, vocês estão vendo, é um bloco aqui. Só que olha o que acontece à medida que eu vou vendo para baixo. Olha aqui como a filigrana, ela até aparece em algumas partes, mas ela meio que some, né? Vai sumindo, e se eu for olhar aqui, eu identifico muito pouco ou quase nada da filigrana. Eu vou botar esse selo para exame. Se eu pegar uma parte dele aqui, eu vou identificar que é a filigrana aqui. Se eu pegar uma parte se eu pegar um selo desse bloco, mas se eu pegar um outro mais para baixo, eu já não tenho a mesma nitidez de filigrana que eu tenho aqui embaixo. Então esses selos aqui, eles ficam, que é dito, chamada filigrana invisível, né? Isso acontece na filigrana Q. A matriz dela era falha, então acontece esse fenômeno, né? Onde essa aqui é uma peça bem interessante por isso, porque ela demonstra que quando eu falo de filigrana invisível, é um selo que foi feito num papel que, entre aspas, filigranado na filigrana Q, só que a filigrana não pegou, não foi bem, enfim, não ficou marcante, então eu, às vezes, não enxergo mesmo, ela não está lá, né? E às vezes está só um pouquinho. Então, quando falar em filigrana invisível, esse é o caso. Falando aqui, né, filigrana Q, falar da Bisneta rapidamente, uma peculiaridade: algumas folhas foram impressas, eu venho falando da quantidade de folhas, né, da quantidade de selos por folhas, algumas foram impressas com 50 selos por folha. E outras emissões foram impressas em 110. E algumas ainda em ambas folhas. Essa aqui é uma folha de 110 selos. Do mesmo, ó, mesma filigrana, né? Mesmo facial, mesma gravura, é o mesmo selo, eles têm a mesma classificação, só que em duas folhas, simultaneamente em duas folhas de tamanho, não simultaneamente, mas enfim, foram feitos em duas folhas de tamanhos diferentes. E aqui eu pego uma folha de Bisneta, que é uma situação curiosa, que é uma folha em que não foi impressa, é só a folha pronta, sem os, aliás, a folha picotada, mas sem os selos impressos, né? Então eu tenho aqui, consigo ver a filigrana, nesse caso foi, mas é uma folha sem impressão, não houve impressão do selo aqui. Aproveitando que eu estou falando disso, da Bisneta e de papéis que eu quero mostrar, isso aqui é uma coisa que muita gente tem dúvida. Também vamos aproveitar e vamos, né, prestar atenção. Olha o aspecto, vocês estão vendo que está rajado, né? A folha inteira está rajada, os selos, né? Se a gente olhar contra a luz, eles ficam rajados. Que é isso aqui? Que fenômeno é esse? Isso é o que se chama papel marmorizado, tá? O que é o papel marmorizado? É quando os selos eram feitos em papel gessado, eles tinha que se espalhar uma substância para deixar o papel gessado, né? Para a fabricação do papel gessado. Só que essa substância às vezes não era regularmente espalhada, tinha um problema e que acabava dando esse aspecto de marmorizado ao selo. Olha só. Então isso acontece só com selos que eram para ser impressos em papel gessado. E é esse o aspecto que vai ter. Ele é muito comum em determinados selos, muito comum, às vezes uma folha de determinados selos em papel gessado,
consegue comprar por valores bem pequenos e às vezes são muito raros. Então um selo enfim, tem um valor absurdo porque ele é muito difícil. Não foram, né? Esse aqui, nesse selo uma variedade relativamente comum. Vamos lá. Eu não falei da filigrana Armas, né? Eu não peguei um selo comemorativo, até porque eu não tenho blocos muito grandes do selo, do selo regular, porque eu não tenho blocos muito grandes. Selos regulares são bem raros, né? Com a filigrana Armas, né, inteiros, não é comum encontrar. Então eu peguei um comemorativo aqui que pelo menos vai dar uma ideia do que é essa filigrana. Até porque o catálogo, ele desenha a filigrana, deixa próximo do tamanho das outras, no desenho, claro, mas para a gente ter a noção que ela é muito grande, na verdade. Tá aqui, ó, a filigrana Armas, ela é tudo isso aqui, ó. E aqui embaixo eu ainda tenho 1905, a data que está invertida. Aqui na posição de leitura, sei que está difícil, enfim. Esse aqui é um outro caso, onde eu vou ter selos com e sem filigrana. Por quê? Esses selos aqui de cima, toda essa primeira linha, não tem nenhum selo atingido pela filigrana. A filigrana, pode ver, ela começa aqui. Então ela atinge esse selo, atinge esse. Aqui também fica sem filigrana, também, esse aqui também sem filigrana. A última linha, exceto por esse selo do meio, que o 1905 atinge ele um pouco. Esses outros selos aqui ficam sem filigrana. Então daqui também, esses selos também às vezes são colecionados com e sem filigrana. Também são colecionados com e sem filigrana, né? Eu sei que é difícil a visualização dela, eu precisaria montar de outra forma. Aqui eu improvisei, peguei uma lâmpada, botei um papel, esqueci o nome desse papel, mas enfim, para servir como difusor, né, para espalhar a luz e para evitar o ofuscamento. O que é isso aqui? Isso aqui é um selo que ele aparece com a filigrana Westerpost, mas cadê a filigrana aqui, ó? Nessa folha não pegou, nos selos, né? Pegou na margem. E aqui a gente tem um caso contrário. Geralmente o difícil, o raro, é o selo não ser atingido pela filigrana. Nessa folha, como a filigrana é muito pequena em relação à folha, o difícil é que eu tenha o selo atingido pela filigrana, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um papel. Isso aqui era uma página de um álbum, de uma coleção, e que foi feita pelo mesmo fabricante, tem a mesma filigrana, e esse é o aspecto dela que eu queria mostrar. Claro que o papel é diferente, mas pelo mesmo fabricante, então leva a mesma marca d'água. Eu vou pausar esse vídeo e volto para o encerramento dessa visão panorâmica que eu pretendi dar sobre os selos, enfim, sua distribuição nas folhas, filigranas, etc.